Fala, está tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Anchivel Grêmio, endereço do blog. As informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Eu vou hoje insistir no assunto de ontem, porque eu dei o dado ontem, mas como tem muita coisa para falar, fica meio perdido e hoje eu vou focar nesse dado específico. Eu falei ontem que a campanha do Mano, até agora, eu dei os jogos: Godoy Cruz 2-2, Vitória 1-1, CSA 3-2 para o CSA, 1-0 no Santos, vitória do Grêmio, 0-0 no Atlético Grau, 1-1 com o Bragantino e 1-1 com o Godoy Cruz. São sete jogos, tu tem uma vitória, 5 empates e uma derrota. 8 gols marcados e 8 gols contra. Eu vou repetir essa parte aqui. Uma vitória, 5 empates e uma derrota. Aí quando tu começa a analisar isso aqui, tu vai perceber que lá no jogo contra o Godoy Cruz, a gente estava conseguindo a vitória e não ganhamos por conta de falhas do Gemerson e do Volpi. Depois do jogo contra o Vitória, a gente estava ganhando e não concretizamos a vitória por falha do Volpi. Depois, a gente foi jogar com o CSA, nós estávamos ganhando e não ganhamos o jogo por falhas do Gemerson e do Volpi. Aí ganhamos do Santos. Empatamos com o Atlético Grau. Voltamos para jogar com o Bragantino, a gente estava ganhando do Bragantino e 1 minuto depois nós tomamos o gol de empate por falha do Gemerson. E o último jogo contra o Godoy Cruz, a gente estava ganhando e não conseguimos concretizar a vitória por falha do Volpi. Então, nesses 7 jogos, tu tem falha do Volpi ou do Gemerson ou dos dois juntos em praticamente todos eles. Quando tu vê que todos os jogos que nós empatamos e o jogo que nós perdemos por falhas do Gemerson e do Volpi, tu chega à conclusão de que essa campanha aqui de 7 jogos podia ser uma campanha de 6 vitórias e 1 empate. E se eu ganhei as outras 6 partidas, eu não tenho por que não acreditar que contra o Atlético Grau, no embalo, mesmo jogando, mas levou um mistão, não sei o quê, era outra realidade, era outro momento. Eu não tenho por que deixar de acreditar que no embalo, mesmo com time misto e considerando o Atlético Grau, a qualidade do Atlético Grau, que é praticamente amador, eu não tenho por que deixar de acreditar que seria mais uma vitória. Então nós teríamos 7 jogos e 7 vitórias. Eu sei, o C não joga.
Se o Volpi não tivesse falhado, se o Gemerson não tivesse falhado, se o time tivesse, outro jogador tivesse conseguido fazer a cobertura, eu sei, é muito ser. Mas o fato que não é ser é que em praticamente todos os jogos nós tivemos falhas ou do Gemerson, ou do Volpi, ou dos dois, no mesmo jogo. O que leva a gente a ficar apavorado. Porque qual é a explicação lógica se eu estou dando esses dados aqui e estou propondo essa discussão? Qual é a explicação lógica para a manutenção do Volpi? Qual é a explicação lógica para a manutenção do Gemerson? Não, eu não estou falando no que a gente desconfia. Porque a gente tem direito de desconfiar, eu estou dando os números aqui. Eu estou dando os números aqui. Eu estou mostrando que a gente tem o direito de desconfiar. Então, se a gente não for para desconfiança, qual é a explicação lógica para manter esses dois jogadores no time? Porque tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Hoje ainda à tarde, a gente estava discutindo esse assunto lá no chat do canal. Não por causa do vídeo de ontem, surgiu o assunto porque ninguém consegue entender. Ninguém consegue encontrar uma explicação minimamente lógica sem partir para desconfiança. Sem partir para aquela coisa de acreditar que é projeto mesmo. Como dizia o Luciano Scalabrini aqui, e eu sempre concordei com ele, é projeto. E aí fica mais apavorante quando tu imagina que o profissional que chega para revolucionar, vejam, eu vou deixar claro uma coisa aqui, tá? Eu tô falando em hipótese. Porque eu sou burro, eu sou abaixo da linha do medíocre e não consigo ver o óbvio, que é a explicação lógica para a manutenção do Gemerson e a explicação lógica para a manutenção do Volpi. Tendo um goleiro que, mesmo que o torcedor considere insuficiente, está sendo negociado com o Palmeiras. Então tu tem um goleiro que, bem ou mal, o torcedor pensando o que quiser pensar, está sendo negociado com o Palmeiras. E tu tem um outro que está metido nisso aqui, junto com o Gemerson. Qual é a explicação lógica para isso? E aí que eu dizia que eu estou falando em hipótese. Porque se não tem explicação lógica, parece que todo profissional que chega no Grêmio já chega no convescote, entendeu? Porque eu não posso acreditar que o Mano não esteja vendo isso aqui. E se está vendo, qual é a justificativa? Eu não posso acreditar, e falei aqui num vídeo essa semana, eu não posso acreditar que o Mano, ganhando R$1 milhão por mês, esteja botando o Gemerson para jogar, apesar disso aqui tudo, que não tem outro. O Volpi eu nem vou falar, porque o Volpi é indiscutível. É indiscutível. O Volpi tem outro para botar. Falei aqui também durante a semana. É solução? Para mim, não é.
mas é melhor. Então, o Volpi tem outro para botar. O Gemerson é o que se justifica com o negócio do não tem outro. E aí, eu dizia, eu vou buscar o que eu falei no vídeo de ontem ou anteontem. Mas aí tu não precisa pagar R$1 milhão pro técnico para botar o Gemerson, porque não tem outro, isso qualquer um faz. Pega qualquer gambá num boteco discutindo futebol, paga 10 mil por mês, ele bota o Gemerson, porque não tem outro. E aí depois vem o negócio que eu falei ontem do mental, resultado, mas não vai sair desse círculo vicioso. Não vai sair. Porque a causa desse círculo vicioso não é retirada do time, ou as causas não são retiradas do time. Tu não quebra o círculo. Tu não quebra o círculo. E tu esculhamba com o resto do time. O time chega num ponto que começa a pensar, não adianta, rapaz, eles vão fazer merda lá atrás. Coisas estranhas acontecem no Grêmio. E o engraçado é que muda técnico, entra técnico, e as coisas estranhas continuam acontecendo. Aí o torcedor desconfia, parte para a teoria da conspiração, eles querem processar, eles querem isso, eles querem aquilo, eles querem aquele outro. Mas, vem cá, meu amigo. Quando tá na cara demais o negócio, entendeu? Ou então vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar entrevista dizendo, não, olha, aqui ninguém é patife. Nós somos burro mesmo. Bueno, aí tá tudo certo. Um abraço para vocês, gurizada.